Olá pessoas, aqui é Mari. Estou lendo para vocês, como vocês sabem, o livro de Chiara, Anarcafeminismo. E aí hoje eu vou entrar no capítulo 8. Lerei para vocês, então, a partir da página 194. Aí está escrito assim, ó, capítulo 8. Comunismo somático e o modo capitalista de reprodução. Ela separou a palavra reprodução. Entre parênteses, produção, tá? Então, escuta. Vimos como forças supraindividuais, como o capitalismo racial global, tão evidente nos últimos 5 séculos, ajudam a moldar as individualidades de gênero. Após essa ênfase no supraindividual, passaremos agora a focar no interindividual, observando o processo de produção e reprodução da vida do ponto de vista das interações. Como veremos, entre as interações individuais, o capitalismo continua sendo o modo de reprodução dominante, ou seja, como um modo de produção que separa sistematicamente a produção de reprodução, e que, graças a essa separação, permite com que certos corpos acumulem valor às custas de outros. Daí o nosso uso do termo reprodução, destacando a necessidade de reunir os dois para compreender o funcionamento do capitalismo. Consideraremos essas dinâmicas de produção de valor do ponto de vista de nossa filosofia e transindividualidade. Filosofia que considera os indivíduos não como individualidades a priori, mas como resultado de um processo de associação afetiva que ocorre em diferentes níveis. Embora o conceito de filosofia da transindividualidade possa parecer novo, a ideia de comunismo somático está longe disso. De fato, muitos filósofos da tradição socialista basearam seus ideais comunistas e filosofia política em alguma forma de comunismo somático. Nesse trabalho, distinguimos entre o comunismo político, entendido como uma decisão consciente de organizar a sociedade segundo a propriedade comum dos meios de produção, e a abolição da propriedade privada, do comunismo somático, que pode ser entendido de forma mais ampla como a ideia de que os corpos são nascidos e mantidos através do que compartilham. Embora os dois conceitos possam convergir, é útil distingui-los, pois pode-se afirmar que, apesar do caráter co-original de todos os seres, a sociedade humana deve, no entanto, ser organizada segundo outros princípios, como a propriedade privada e a propriedade privada dos meios de produção. Antes de analisar essas afirmações, uma referência a alguns pensadores da tradição socialista pode iluminar o que entendemos por comunismo somático. Para começar, o comunismo somático deve ser entendido não apenas diacronicamente, focando no que os corpos têm em comum aqui e agora, mas também sincronicamente. O que permite que os corpos persistam em seu ser é também o que as gerações acumularam desde o surgimento da espécie Homo sapiens. Como Kropotkin afirmou no início de A Conquista do Pão, no alvorecer da presença humana neste planeta, o máximo que uma geração poderia esperar da anterior era alguns utensílios e um abrigo. Agora que nossa espécie aprendeu a drenar pântanos, construir estradas, perfurar montanhas, criar máquinas complexas, roubar os segredos da natureza e colocar vapor e eletricidade para trabalhar a seu serviço, toda pessoa desde o nascimento está pronta para usar, se as circunstâncias permitirem, usar esse capital acumulado por seus antecessores. Citando o exemplo das vastas pradarias da América e escrevendo em 1892, esse anarquista nascido na Rússia observou como 100 homens podem produzir trigo suficiente para sustentar 10.000 pessoas por um ano, com a ajuda de máquinas e técnicas agrícolas, cujo nome se perdeu na história humana. Mais de um século depois, podemos dizer que esse capital aumentou exponencialmente. A fome, para dar um exemplo significativo, já não consiste na falta de alimentos, pois 1/3 dos alimentos produzidos anualmente é desperdiçado. Hoje, ainda mais do que em 1892, quando Kropotkin escreveu, abre aspas, na verdade somos ricos,
muito mais ricos do que pensamos. Rico no que já temos, mas rico ainda em possibilidades de produção de nossos próprios equipamentos mecânicos, mais ricos do que qualquer um do que poderíamos obter de nosso solo, de nossas manufaturas, de nossa ciência, de nosso conhecimento técnico, se aplicado para alcançar o bem-estar de todos, fecha aspas. Portanto, não somos ricos pela riqueza que possuímos individualmente, pois as desigualdades econômicas na sociedade são ainda maiores do que no tempo de Kropotkin. Somos ricos no que já possuímos como espécie e mais ricos ainda nas possibilidades que estariam disponíveis se o imenso capital acumulado pela espécie humana fosse aplicado em benefício de todos. Pense em nossas cidades e como elas cresceram ao longo dos séculos, como redes ligadas por estradas e hidrovias que regulam o comércio entre elas. Se cavarmos sobre qualquer metrópolis, encontraremos restos de rua, casa, prédio público, cemitérios e inúmeras camadas de trabalho humano acumuladas ao longo dos séculos e estratificadas sob nossos pés. Nós literalmente caminhamos sobre esse trabalho e esses corpos. Nossas cidades são testemunho do comunismo somático. Se cavarmos sobre a Prefeitura de Nova York e o Federal Tax Bowling, encontraremos, entre outras coisas, os restos de um cemitério africano. A riqueza se constrói no sentido literal, sobre os corpos escravizados que construíram essa capital. Se cavarmos sob as ruas do Brooklyn, encontraremos sementes que foram levadas para lá pelo lastro dos navios que percorriam as rotas escravistas atlânticas, trazendo trabalho forçado para a cidade e trazendo matérias-primas e produtos básicos para os europeus. Se tivermos cuidado, nem precisaremos cavar. Uma planta de origem africana que floresce inesperadamente entre blocos de cimento em um bairro de Nova York pode nos contar a história da viagem colonial, nos corpos que os trouxeram para cá, das obras de quem construiu os navios e os carregou de mercadorias, como uma das muitas histórias da botânica da colonização. Ainda hoje, o valor de cada prédio, fábrica, armazém só se mantém pela presença e trabalho de legiões de humanos naquela latitude de globo. Cada um dos átomos que compõem o que chamamos de riqueza das nações deve seu valor ao fato de ser parte do grande todo, observou Kropotkin há muitos anos. O que seria esse estaleiro de Londres, ou uma loja de departamentos de Paris, se não estivessem localizados nesses grandes centros do comércio internacional? O que seria de nossas minas, fábricas, oficinas e ferrovias, sem as grandes quantidades de mercadorias que são transportadas diariamente por terra e mar? Um século depois dos escritos de Kropotkin, essas questões são mais atuais do que nunca. Como conclui, abre aspas, não há um só pensamento ou invenção que não seja propriedade comum, nascida do passado e do presente, fecha aspas. Essas palavras poderiam ser uma epígrafe para todo este capítulo, o que significa argumentar que não só não há riqueza material sem o trabalho das legiões, mas também que não há um único pensamento ou invenção que não seja propriedade comum, nascida do trabalho e do presente. Dentro de uma ontologia monista, significa enfatizar que pensamento e matéria não são duas substâncias diferentes e independentes, mas dois atributos de uma mesma substância. Assim, na medida em que a riqueza material é resultado da circulação dos corpos, a riqueza intelectual também é. A circulação e a acumulação de modos de pensar que foram sendo somados e combinados ao longo dos milênios. Milhares de inventores, conhecidos e desconhecidos, colaboraram na invenção de cada uma das máquinas que hoje são vistas como resultado singular de uma única mente. Da mesma forma, milhares de escritores, poetas, acadêmicos e pensadores trabalharam para produzir e compartilhar as ideias que estão incorporadas em nossos livros de autor. Eles foram sustentados e nutridos ao longo da vida, tanto física quanto mentalmente, por legiões de trabalhadores e artesãos de todos os tipos. Eles extraíram sua força motriz do meio ambiente.
A noção usada por Kropotkin para resumir essas ideias é a de mutualismo, ou apoio mútuo. Embora a noção possa sugerir erroneamente que a natureza é produzida pelo desejo das pessoas de se ajudarem, a noção de mutualismo não está enraizada em uma antropologia filosófica, mas sim em uma filosofia da biologia. Como aponta o subtítulo da principal obra de Kropotkin, a ajuda mútua é um fator de evolução, ou seja, um fator que se repete junto com a luta mútua, mas que, ao longo prazo, é muito mais decisivo. Embora haja competição, principalmente pelo sucesso na luta pela sobrevivência, o mutualismo é uma característica muito mais relevante. Significativamente, Kropotkin não baseia seus pontos de vista em exemplos da história humana, mas começa seu trabalho com uma análise do comportamento animal. Peixes a papagaios, grous a alvéolas brancas. Os sistemas de mutualismo entre animais individuais são a chave para sua sobrevivência e reprodução. Embora muitos dos argumentos de Kropotkin em Mutual Aid parecem ultrapassados agora, suas intenções fundamentais, como vimos no capítulo 5, foram confirmadas pela biologia simbiótica. Este último radicaliza, de fato, essa perspectiva ao argumentar que nunca fomos indivíduos em sentido estrito, porque, em termos biológicos, todo indivíduo é um holobionte, um conjunto do eucarionto multicelular com todos os seus simbiontes. Uma unidade composta de um hospedeiro e todos os seus hospedeiros, as espécies que vivem ao seu redor e através dele. Assumida essa perspectiva em oposição à de um individualismo metodológico que considera os indivíduos como ponto de partida do filosofar, a natureza simbiótica da vida vem à tona. E se é verdade que, como argumenta Emma Goldman, o anarquismo é o professor da unidade de toda a vida, então devemos concluir que a biologia simbiótica é anárquica em seu espírito, se não em sua letra. Surge então a questão de que esse comunismo somático, que ressoa por toda a unidade da vida de nossas cidades, o livro que você está lendo, do comportamento animal à invenção da eletricidade, torna-se invisível. Segundo Kropotkin e outros escritores socialistas, pode-se apontar para a própria ideologia capitalista, com sua naturalização do proprietário burguês moderno na noção do indivíduo. Para usar uma expressão marxista, poderíamos dizer que a própria ideia de um indivíduo separado de outro indivíduo é uma Robinsonada. A reprodução fantástica de um indivíduo isolado, que nada mais é do que a representação imaginária do desenvolvimento econômico concreto de uma determinada época, o capitalista burguês. Imaginamos que os indivíduos lançados em uma ilha deserta, como na fantasia colonial do romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, são indivíduos como os do início da história, sozinhos, separados e autossuficientes. Mas, na realidade, são eles que estão no fim, ou seja, os da era capitalista em que vivemos. Mas essa tendência de esquecer o comunismo dos corpos, ou seja, a tendência de perceber a vida em comum na perspectiva da morte e em oposição à perspectiva do nascimento, tem raízes ainda mais profundas. Enquanto sempre morremos sozinhos e podemos, portanto, perceber a vida como uma questão individual, sempre nascemos em comunhão com o outro, pelo menos mais um. Essa tendência de privilegiar a morte sobre o nascimento decorre de uma atitude ocidental específica que, segundo a filósofa feminista italiana Adriana Cavarero, remonta à filosofia grega clássica. Seguindo Hannah Arendt, ela observou que os filósofos ocidentais tendiam a ver os seres humanos como seres depois do nascimento. Raramente adotamos a perspectiva oposta de considerá-los como seres após o nascimento, um fato intrigante em si, dada a prioridade ontológica do nascimento sobre a morte. Porque se é verdade que somos seres para a morte, é igualmente verdade que somos seres
porque, em primeiro lugar, somos seres depois do nascimento. Os filósofos ocidentais gostam de lembrar a primeira verdade, que vamos morrer, mas tendem a esquecer a segunda, que nascemos. Isso traz grandes consequências para a forma de entender a vida, pois ver o ser humano na perspectiva da morte é uma forma específica de observá-lo, que, entre outras coisas, privilegia a perspectiva de corpos que nunca terão a experiência de parir, e que, tendo esquecido o fato de ter nascido, percebe a vida apenas a partir da perspectiva de seu fim próximo. Na verdade, a morte é um dos poucos eventos em nossa vida em que podemos estar sozinhos, enquanto o nascimento sempre ocorre necessariamente em companhia. Posso me dar a morte antecipando-a pelo suicídio, mas não posso me dar a luz. Essa peculiaridade do nascimento tem um duplo sentido. Primeiro, dar a luz. Para dar a luz, você sempre precisa de alguém além de você. Atualmente, um esperma e um útero, pelo menos. Em segundo lugar, enquanto a morte é algo que posso dar a mim mesmo, o nascimento é algo que só posso dar a outra pessoa. As coisas podem mudar no futuro, se as promessas sobre a clonagem humana forem mantidas. Mas mesmo isso não afetaria o fato fundamental de que o ato de dar à luz envolve sempre outra pessoa. Pode até ser outra pessoa exatamente como nós, uma duplicata perfeita, mas continuará a ser outro, diferente de nós, no espaço e no tempo. Em suma, o corpo, que pode morrer sozinho, sempre nasce de outra pessoa. Surpreendentemente, apesar da peculiaridade da morte, é um momento em que a maioria dos filósofos políticos ocidentais, de Thomas Hobbes aos teóricos biopolíticos contemporâneos, tem focado sua atenção. Não por acaso, a partir da filosofia grega clássica, o termo mortais tornou-se sinônimo de seres humanos. Para Cabarero, os filósofos gregos clássicos privilegiavam a morte em detrimento da vida, porque viam na filosofia uma atividade que liberta a alma das amarras do corpo que derivam do nosso nascimento. Enquanto as mulheres cis estão confinadas ao espaço do corpo, a filosofia torna-se a atividade que prepara os homens cis, para a liberdade da alma, dessas correntes e, em última análise, para a morte. É por causa de um dualismo corpo-alma profundamente arraigado que muitas vezes ajudou a relegar as mulheres ao reino das necessidades corporais, que os filósofos ocidentais privilegiaram tão sistematicamente a morte sobre o nascimento. Ao fazê-lo, reproduzem o que, como vimos, Sylvia Wynter chamou de dogma da não homogeneidade da substância. No entanto, se mudarmos a abordagem e considerarmos os seres humanos como seres após o nascimento, aparece uma perspectiva totalmente diferente do que poderíamos chamar de geneapolítica, em oposição ao paradigma tanatopolítico, que dominou a filosofia política ocidental. Em um nível filosófico mais geral, é óbvio que a vida está sempre no centro da política, não apenas porque a vida e suas necessidades são questões políticas cruciais, mas também porque o nascimento, como diz Hannah Arendt, é o momento político da excelência. Se é verdade que a morte é o momento em que podemos estar sós, enquanto o nascimento é sempre comum, então o nascimento, mais do que a morte, deveria estar no centro do nosso pensamento político. Na visão de Arendt, a natalidade na qual a agência está enraizada no ser é um milagre que salva o mundo, o reino dos assuntos humanos, de sua ruína normal e natural. O fato de recém-nascidos chegarem constantemente ao mundo explica como o novo é possível e também por que e como surge a pluralidade dos humanos, sem as quais não pode haver política. Se o nascimento vem muito antes da morte, como um momento político crucial, então a política, de acordo com Michel Foucault, sempre foi biopolítica, até certo ponto. O que verdadeiramente político é a própria vida, não porque é mortal, como argumentou Giorgio Agamben, mas porque é herdada. Os Hobbes, a Agamben, os filósofos políticos ocidentais, muitas vezes conceberam a política em termos de possibilidade de morte, e quase sempre o fizeram por meio de ficção de gênero neutro, obcecados pela morte como traço definidor de nosso horizonte existencial. Os filósofos modernos não encontraram melhor justificativa para a existência do poder político soberano do que atribuir a ele a garantia de nossa segurança contra a possibilidade da morte.
Essa perspectiva tanatopolítica levou ao descaso do papel político crucial, que sempre teve a produção e reprodução da vida. Cada vez mais fala-se de biopolítica para denotar grandes mudanças na relevância da vida para a vida política. Como vimos, Foucault introduziu o termo biopolítica para denotar a mudança que ele percebeu na natureza do poder político moderno. Enquanto a soberania tradicional sempre foi um poder destinado a controlar a vida, ameaçando-a com possibilidade de morte, a nova forma de poder surgindo em meados do século XX é a de um poder destinado a promover e preservar a vida. Enquanto o poder soberano, não por coincidência, simbolizado pela espada, tem essencialmente o poder de matar, o poder de tirar a vida ou deixá-lo morrer. O novo biopoder que ele identificou se manifestaria como um poder de fazer viver e deixar morrer. O surgimento do termo biopolítica significa, sim, uma mudança na natureza do poder político que ocorreu com a formação dos Estados modernos, formidáveis aparatos de poder com capacidade de mapear, controlar e disciplinar a vida de seus cidadãos, superando qualquer outra forma política na história do Homo sapiens. E, no entanto, a persistência dessa atitude tanatopolítica nos faz esquecer que a reprodução da vida e suas necessidades sempre estiveram no centro da nossa convivência, tanto que podemos dizer que, em certa medida, a política sempre foi biopolítica. Mesmo em Aristóteles, a distinção entre o lar e a esfera da cidade-estado não significa que a vida não tenha um papel a desempenhar na polis. A vida e suas necessidades são fundamentais para a política, porque sem elas, a vida em comum não existiria. Não é por acaso que Aristóteles insiste que a polis deriva da satisfação das necessidades, ou seja, que somos incapazes de nos abastecer e cobrir nossas necessidades básicas isoladamente. Aristóteles estava bem ciente da centralidade da vida. Então, quando ele define o homem como zoon politikon, ele usa a expressão zoon, que significa literalmente ser vivo. A tradução latina de zoon como animal é enganosa, porque o termo animal tem uma conotação de inferioridade. Em contraste, zoon, de zoe, vida, simplesmente nomeia cada coisa viva ou animada. Até mesmo Aristóteles entendeu que só podemos ser seres políticos. Até mesmo Aristóteles foi ótimo. Eu entendi. Até mesmo Aristóteles entendeu que só podemos ser seres políticos porque somos seres vivos, ou seja, porque nascemos. Quando trocamos um olhar tanatopolítico por outro geneapolítico, a vida passa a ocupar o centro do nosso pensamento político, não porque é matável, mas porque é herdada e, portanto, reproduzida. Esse é o cerne do comunismo somático, que descrevemos anteriormente. Um comunismo de corpos que, em uma perspectiva transindividual, vai além da pluralidade que Arendt enfatizou. O nascimento precisa tanto de uma pluralidade de humanos quanto de uma pluralidade de corpos transindividuais. O indivíduo morre, mas algo de sua transindividualidade sempre permanece. E quando seguimos todas as infinitas redes de associação e dissociação afetiva que compõem qualquer transindividualidade, devemos concluir que há algo de eterno em cada transindividualidade. No capítulo 9, focaremos nas infraações, mas, enquanto ainda estamos no nível das interações entre humanos, fica claro que a reprodução da vida humana se dá por meio de uma forma de comunismo somático. Esta é a razão pela qual, de acordo com Proudhon e muitos pensadores socialistas de seu tempo, propriedade é roubo. Como disse o anarquista francês no início, o que é propriedade? Se eu tivesse de responder a pergunta, o que é escravidão? E se tivesse que fazer isso em uma única palavra, ele responderia: um assassinato.
e seria entendido imediatamente. Não seria necessária uma longa explicação para mostrar que o poder de privar um homem de seu pensamento, sua vontade e sua personalidade é o poder da vida e da morte. Então, por que esta outra pergunta? O que é propriedade? Este é um texto enraizado em seu próprio tempo, incluindo o sexismo de Proudhon e sua geração de primeiros socialistas. Homem, entre aspas. Aqui representa tanto o gênero neutro quanto o gênero específico e por razões que devem ficar claras neste momento, não vamos corrigi-lo. Mas ainda podemos ler essa passagem por meio de uma filosofia transindividual, que enfatiza como tanto o ser humano quanto a propriedade são transindividualidades que não podem ser apropriadas por um único indivíduo externo, sem a negação de sua individualidade, seja na forma de assassinato ou roubo. Embora possamos relacionar esse argumento a críticas mais recentes à propriedade dentro e fora do Ocidente, é útil voltar aos primeiros textos socialistas como este, porque foram escritos em uma época em que a memória da propriedade coletiva da terra, floresta e as vias navegáveis ainda estavam vivas. Um dos principais argumentos contra o comunismo é que ele é uma utopia irrealizável. Esse argumento não leva em conta que, se olharmos para a história do Homo sapiens, a propriedade coletiva da terra e dos meios de subsistência era a regra e não exceção. Mesmo no Ocidente, depois que o direito romano introduziu a noção de propriedade privada, o comunismo continuou a ser praticado em vários níveis, desde as primeiras comunidades cristãs até as aldeias medievais. Os argumentos lúcidos de Proudhon contra a propriedade privada ainda são inspiradores. No Ocidente, a definição mais influente foi a do direito romano, propriedade, ou seja, o direito de usar e abusar de uma coisa dentro dos limites da lei. Desta definição surge um contraste entre posse, que é uma questão de fato, e propriedade, que é uma questão de direito. Enquanto a posse de uma coisa é uma questão do que acontece empiricamente, uma reivindicação de propriedade implica o reconhecimento da lei e, portanto, de um aparato jurídico que pode concretizar tal direito. É por isso que a existência da propriedade privada é inseparável do Estado, definido como uma corporação de cidadãos unidos sob um direito comum por um ato da sociedade. É a existência do Estado que garante a propriedade em oposição à mera posse. Este é seu campo. Outro, a sua vinha, um terço dos seus rendimentos, e o obrigacionista que poderia ter comprado uma propriedade, mas preferiu ir com uma participação na tesouraria sem títulos. Assim, sem o Estado, entendido como o órgão que garante a legitimação das reivindicações patrimoniais, não pode haver sistema da propriedade privada. Mas essas alegações são legítimas? Proudhon fornece uma riqueza de argumentos, na maioria das vezes expressas de forma de refutações detalhada de seus oponentes. Mas eles podem ser resumidos em duas reivindicações principais. A posse não justifica a propriedade, porque a terra é finita, e o trabalho não justifica a propriedade privada, porque o capital produzido pelo trabalho é sempre coletivo. A posse é apenas uma questão de fato. Os humanos vêm ao mundo e habitam a terra permanentemente, mas a terra é finita e o número de humanos a nascer é infinito. A tensão entre os dois está no cerne do paradoxo da propriedade privada. Proudhon elabora esse argumento recuperando a famosa comparação de Cícero da Terra. Como um teatro, todos nesse teatro têm direito a um assento, desde que ocupem apenas o seu, mas não têm direito a reivindicá-lo para seus herdeiros ou reivindicar assentos que eles não têm. Ninguém tem direito a mais do que precisa. A cada um o que lhe pertence, ou seja, cada ser humano deve ter direito ao necessário para desfrutar de um assento no teatro da vida, sem ocupar assentos adicionais. Todo ocupante é, portanto, necessariamente possuidor ou usufrutário, condição que exclui a propriedade.
O direito do usufruto é tal que ele é responsável pelo que lhe é confiado. Deve utilizá-lo segundo a utilidade geral, tendo em vista a conservação e o desenvolvimento da coisa. Não tem poder para transformá-lo, diminuí-lo ou mudar sua natureza. Ele não pode dividir o usufruto para que outro faça o trabalho enquanto ele recebe o produto. Em uma palavra, o usufrutuário está sob a supervisão da empresa e sujeito à condição de trabalho e à lei da igualdade. Assim, é aniquilada a definição romana de propriedade, o direito de usar e abusar. Uma imoralidade nascida da violência, a reivindicação mais monstruosa que o direito civil já sancionou. O homem recebe seu usufruto das mãos da sociedade, a única que o possui permanentemente. O indivíduo morre, mas a sociedade não. Alguns pensadores argumentaram que coisas como o ar e a luz pertencem a toda a sociedade e, portanto, são propriedade comum, porque são inesgotáveis. Além do fato de que a luz das estrelas, a atmosfera da Terra e a água contida no mar e nos oceanos, que em 1840 ainda se considerava existir em quantidades tão grandes que os homens não podem criar nenhum aumento ou diminuição perceptível. Provou-se mais limitado do que se acreditava. A ideia central do argumento de Proudhon não é a quantidade. Água, ar e luz não são bens comuns porque existem em grande quantidade, mas porque são necessários para a sobrevivência de cada ocupante de um assento no teatro da vida. Água, ar e luz são coisas comuns porque são inesgotáveis, mas porque são... Água, ar e luz são coisas comuns, não porque são inesgotáveis, mas porque são indispensáveis. E, de fato, tão indispensáveis que a natureza parece tê-los criado em quantidade quase infinitas para que sua abundância impeça sua apropriação. Da mesma forma, a terra é essencial para a nossa existência, portanto, uma coisa comum e insuscetível de apropriação, mas a terra é muito mais escassa do que os outros elementos. Pelo que a sua utilização deve ser regulamentada, não em benefício de alguns, mas no interesse da sociedade e em todos. Em suma, a igualdade de direitos é testada pela igualdade de necessidades. É porque cada espectador precisa de seu próprio assento que o que é necessário para a vida se justifica como propriedade comum. O teatro é finito, de modo que os espectadores podem usar seu assento na medida em que o ocupam e respeitando o igual direito de assento de todos os outros ocupantes que estão atualmente ou podem vir no futuro. A propriedade privada não pode ser um direito natural, porque se baseia em uma contradição matemática entre a natureza finita das coisas neste planeta e o número desconhecido e potencialmente infinito de seus potenciais ocupantes. O trabalho feito dentro de nossos assentos no teatro da vida também não justifica tal direito. É a opinião comum que temos o direito de preservar o resultado do nosso trabalho. Todos os seres humanos têm essa tendência psicológica, mas essa tendência não deve ser confundida com um direito. Toda a riqueza produzida aparentemente pelo trabalho individual é sempre gerada socialmente, quer percebamos ou não. Não só porque, quando se chega ao teatro da vida, toda a riqueza e capital acumulados pelas gerações anteriores de trabalhadores já estão lá. As ruas e túneis, as pontes e edifícios, as invenções e técnicas, máquinas e remédios, linguagens e livros, têxteis e texturas, para citar apenas alguns. Mas esse capital acumulado ao longo de milênios é o resultado de um esforço que não pode ser reduzido à soma do trabalho realizado para cada trabalhador individual. Por exemplo, 200 trabalhadores ergueram os obeliscos do templo de Luxor, de suas fundações em poucas horas, mas o único trabalhador levaria muitos anos para realizar a mesma tarefa, se ele pudesse fazer. Da mesma forma, construir uma casa, dirigir uma fábrica, escrever um livro, tudo isso são obeliscos para erguer, montanhas para mover, tarefas que só o esforço coletivo torna possível
e não a mera soma de trabalho individual. Essa é a natureza do trabalho humano. A produção de cada um implica a produção de todos. Então, por mais individual que pareça, o trabalho é sempre coletivo. Portanto, não pode ser pago como trabalho individual. Uma força de 1.000 homens trabalhando 20 dias recebia o mesmo que uma força de um trabalhando 55 anos. Mas essa força de 1.000 fez em 20 dias o que um único homem trabalhando sem parar por 1 milhão de séculos não conseguiu. É essa troca equitativa? Mais uma vez, não. Porque uma vez que todas as forças individuais foram pagas, a força coletiva ainda não foi paga. Consequentemente, há sempre um direito de propriedade coletiva não adquirido e que é usufruído injustamente. Assim, quando um trabalhador é pago pelo seu trabalho, isso não deve ser entendido como recompensa pelo trabalho realizado, pois esse trabalho sempre é coletivo. Assim como o viajante não se apropria do caminho que percorre, o agricultor também não se apropria do campo que cultiva. Todo capital, seja material ou mental, é resultado do trabalho coletivo e também da propriedade coletiva. Quando esse capital coletivo é apropriado como propriedade privada, ele é literalmente roubado. E assim, quando se diz que o capitalista pagou ao trabalhador um salário diário, seria mais correto dizer que o capitalista pagou quantas vezes o salário de um dia, já que ele tem empregados que trabalham todos os dias, o que não é a mesma coisa, porque ele, o capitalista, não pagou nada por esse imenso poder que resulta da união e harmonia dos trabalhadores e da convergência e simultaneidade de seus esforços. A menor fortuna, o menor estabelecimento, o início da indústria mais baixa, todos exigem a combinação de todos os tipos diferentes do trabalho e habilidades que um homem não poderia realizar todos eles. Com outras palavras, a produção requer o poder que emerge do comunismo somático, porque, como disse Spinoza, quanto mais indivíduos da mesma natureza se unem, não só se obtém a soma desses poderes, mas um aumento exponencial desse poder. Em suma, a natureza social da produção de valor deriva tanto da natureza coletiva do próprio trabalho, bem como da divisão do trabalho. Pode se concentrar em uma determinada tarefa porque outros se encarregam de todas as outras tarefas. E, no entanto, a economia capitalista baseada nas instituições gêmeas da propriedade privada e do mercado permite que apenas alguns acumulem valor às custas de todos os outros. Como Marx explicou, existem certas características centrais da economia capitalista que permitem que essa forma de exploração ocorra: propriedade privada, a natureza autoexpansiva do valor, um mercado de trabalho livre e a alocação de excedentes do mercado. A primeira característica definidora é a propriedade privada dos meios de produção, que por sua vez gera uma distinção de classe entre aqueles que possuem os meios e aqueles que produzem. Em contraste com o mundo agora desaparecido em que, através dos bens comuns, as pessoas tinham acesso aos meios de subsistência e aos meios de produção dentro de uma sociedade capitalista, há uma divisão de classes entre aqueles que têm esse acesso e aqueles que não têm. Não têm que passar pelos mercados de trabalho para obtê-lo. A existência dos mercados de trabalho livre é a segunda característica definidora do capitalismo, intimamente ligada à primeira, porque os trabalhadores só têm acesso aos meios de subsistência por meio do mercado. Estão sujeitos ao seu domínio e, portanto, têm que vender seu trabalho por um salário, que por sua vez também é determinado pelo mercado. Isso, segundo Marx, é o que se vê na esfera da troca. Mas se seguirmos o capitalista até a moradia oculta da produção, descobrimos que o capitalista se apropria do valor produzido pelos trabalhadores, que vende os bens produzidos a um valor de troca que excede em muito os salários pagos aos trabalhadores. Precisamos ver além do que aparece no nível da troca do mercado como troca livre, e explorar a moradia oculta da produção para descobrir a falta de liberdade da acumulação capitalista. O capitalismo é, em essência, um sistema explorador porque se baseia na extração sistêmica na forma do capital. Assim como Nancy Fraser apontou, a terceira característica central do capitalismo é a natureza autoexpansiva do valor. Uma vez que, sejam quais forem as intenções, tanto os capitalistas quanto os trabalhadores tornam-se peões do capital e seu impulso para a expansão. Note-se que
Sendo um sistema econômico baseado na expansão infinita do lucro, o capitalismo é literalmente utópico. A acumulação de capital é sempre baseada nesse eu, bom ou não, lugar, ou seja, de acordo com a etimologia do termo utopia, na ideia de um lugar que ainda não existe, mas que será um bom lugar ao alcançar no futuro. É com esse impulso forçado em direção a um lugar que a natureza expansiva do capital prospera. Assim, podemos ver como a moradia oculta da produção deixa nas sombras a forma como os bens são produzidos e também esconde a forma como o desejo é produzido e reproduzido. Não parece exagero falar de um inconsciente capitalista com suas próprias fantasias específicas. Isso nos leva à quarta característica definidora do capitalismo: o papel específico dos mercados. Embora os mercados tenham existido de diferentes formas ao longo da história humana na economia capitalista, eles desempenham um duplo papel: a distribuição dos principais insumos para a produção de bens, porque os mercados distribuem mão de obra, imóveis, produtos, matérias-primas e crédito, mas também a capacidade excedente e específica de uma sociedade, ou seja, a energia social que excede é necessária para produzir uma sociedade. Como disse Nancy Fraser, valendo-se de uma expressão de Piero Sraffa, o capitalismo é um sistema de produção de mercadorias por meio de mercadorias. Mas, como ele também apontou, isso não significa que o capitalismo inevitavelmente leve a uma total mercantilização da vida. Muito pelo contrário, como Fraser corretamente aponta, a mercantilização de alguns aspectos da vida social anda de mãos dadas com a mercantilização de outros. E se o vemos a partir de uma perspectiva feminista, é claro que esta fornece as condições para o anterior. No volume 1 de O Capital, Marx nos leva da esfera aparentemente livre da troca do mercado para a morada oculta da produção, onde descobrimos o segredo da acumulação de capital. Ele é produzido pela exploração, pela não compensação de uma parte do capital, pelo tempo de trabalho. No final desse volume, porém, descobrimos uma morada ainda mais secreta, onde ocorre a acumulação primitiva ou original. A condição para a existência de livres mercados e, portanto, para a exploração dos trabalhadores pela extração de mais-valia de seu tempo de trabalho é, de fato, a violência e o roubo que caracterizam a acumulação originária do capital. Ao analisar tal violência, Marx se concentrou na expropriação de camponeses, no cercamento de terras, e nas expropriações de matéria-prima, que na academia feminista fornecem uma compreensão muito diferente e muito mais persuasiva da acumulação primitiva, que se concentra tanto na produção quanto na reprodução. Como aponta Fraser, uma verdadeira mudança epistêmica está ocorrendo aqui. Quantidade de trabalho de cuidado, material de trabalho afetivo necessários para reproduzir trabalhadores, trabalhos que vão desde a provisão de alimentos até a educação e socialização da juventude, que pode ser resumida como um trabalho de reprodução social. É uma das principais condições de retaguarda para a existência de um modo de produção capitalista. É por isso que o capitalismo precisa se basear na opressão das mulheres e de todos aqueles que fazem o trabalho de reprodução social. Diferentemente dos marxistas, que viam a opressão das mulheres como resultado de relações feudais feministas como Nancy Fraser, Silvia Federici, Leopoldina Fortunati e Maria Rosa Dalla Costa, há muito apontam que o trabalho doméstico não remunerado das mulheres é o pilar sobre o qual a exploração do trabalho assalariado ou escravidão assalariada foi constituída, isto é, portanto, o segredo de sua própria produtividade. Isso não significa que o patriarcado não existia antes do capitalismo, mas que o capitalismo ressignificou, transformou e, onde ainda não existia, importou ideais patriarcais sobre a inferioridade da mulher e a superioridade do primeiro sexo. Como Silvia Federici demonstrou em Caliban e a Bruxa, se entendermos o processo de acumulação primitiva nessa visão ampliada, fica claro que não se trata de um elemento isolado, mas sim de uma extração contínua de valor dos corpos das mulheres, acompanhada pela desvalorização do trabalho das mulheres através da negação de sua condição de trabalhadora, como diz Silvia. A diferença de poder entre mulheres e homens na sociedade capitalista não pode ser atribuída à irrelevância do trabalho doméstico para a acumulação capitalista. Irrelevância
desmentida pelas regras rígidas que governam a vida das mulheres, nem a sobrevivência de esquemas culturais atemporais. Pelo contrário, deve ser interpretado como o efeito de um sistema social de produção que não reconhece a produção e reprodução do trabalhador como atividade socioeconômica e fonte de acumulação do capital, mas a mistifica como um recurso natural ou um serviço pessoal, beneficiando da condição não assalariada do trabalho que lhe está subjacente. Portanto, as ideias da mulher cuidadosa, sensível e nutridora, em suma, o anjo do lar, não são normas atemporais, mas demandas muito específicas do tempo e espaço. De fato, a magnífica obra de Federici mostra como a transição para o capitalismo foi acompanhada pela perseguição da bruxa e do Caliban, sendo a primeira o símbolo das mulheres cujo trabalho deve ser desvalorizado para se tornar explorável, e a segunda, a rebelde anticolonial, cujo trabalho e terra tiveram que ser expropriados para que uma acumulação original ocorresse. Seguindo outros que a precederam, Federici reconstrói cuidadosamente a maneira pela qual a caça às bruxas do início da modernidade foi instrumental na transição para o capitalismo. Antes de se tornarem anjos domésticos, as mulheres eram literalmente demonizadas como bruxas, torturadas e perseguidas para anular sua legitimidade como produtoras de conhecimento e seu controle sobre a reprodução. Enquanto durante séculos as mulheres foram a fonte do conhecimento intergeracional sobre o uso de plantas, medicamentos e técnicas no controle da reprodução, a caça às bruxas em larga escala despojou-se de sua legitimidade como detentoras e transmissoras dessas habilidades e reconhecimentos e muitas vezes os queimava na fogueira como hereges. A criminalização do controle das mulheres sobre a procriação foi perpetrada por meio de um dos ataques mais insidiosos e sistemáticos contra o corpo das mulheres que temos registro histórico. Enquanto a noção de biopolítica de Michel Foucault simplesmente explica uma intensificação de controle político estatal sobre a vida, mas a deixa sem explicação, teóricas feministas mostraram, muito antes dele, como essa intensificação era apenas o outro lado da expropriação do controle das mulheres sobre a procriação, uma criminalização necessária para que o capitalismo pudesse se instalar. A análise de Foucault das técnicas e disciplinas de poder a que o corpo estava submetido ignorou o processo de reprodução, desmoronou as histórias masculinas e femininas em um todo indiferenciado e estava tão desinteressado na disciplina das mulheres que nunca menciona dos mais ataques monstruosos dos corpos perpetrados pela Idade Média, pela Idade Moderna, a caça às bruxas. Se, ao invés de adotar a ficção de um sujeito neutro em termos de gênero, e sua perspectiva tanatopolítica concomitante se foca na ontogênese dos indivíduos generificados, então fica claro que a caça às bruxas existiu ao lado de um processo de redefinição de papéis de gênero em uma direção binária, essencial para o novo modo de produção capitalista, após a demonização e extermínio das mulheres como bruxa. Esses mesmos sujeitos poderiam se tornar anjos e uma oposição binária, portanto, ser estabelecida entre mulheres submissas, passivas e castas, de lado dos homens dominantes, audaciosos e sexualmente ativos e outros. Ao longo do século XVI e XVII, na Europa, as mulheres perderam espaço em todas as esferas da vida social e da experiência, incluindo um verdadeiro processo de infantilização legal, que as tornou cada vez mais dependentes dos homens. Caças às bruxas do século XV foram seguidas pela chamada Querelle de Femmes, sobre o significado do qual Federici escreveu longamente. Escuta, Federici. A forma como a nova divisão sexual do trabalho reformulou as relações entre homens e mulheres podem ser percebidas no amplo debate ocorrido na literatura científica e popular sobre natureza e virtudes e vícios das mulheres, um dos principais caminhos para a redefinição da relação de gênero na transição do capitalismo. Conhecida desde cedo como La Querelle des Femmes,
O que emerge desse debate é um novo senso de curiosidade sobre o assunto, indicando que as velhas normas estavam sendo quebradas e o público estava se conscientizando de que os elementos básicos da política sexual estavam sendo reconstruídos. Dentro desse debate, duas tendências podem ser identificadas. Por um lado, novos cânones culturais foram construídos, maximizando as diferenças entre mulheres e homens e criando protótipos mais femininos e mais masculinos. Por outro, estabeleceu que havia uma inferioridade em relação aos homens que era inerente às mulheres, muito emotivas e lascivas, incapazes de se governar. Por isso, deveriam ser colocadas sob controle masculino. Ao ressignificar antigos estereótipos cristãos ocidentais que retratavam as mulheres como ramificações de um grupo masculino, na melhor das hipóteses, investigadoras de pecado original, na pior. Esse novo aparato ideológico se reproduziu em várias linhas intelectuais: literatura popular, humanistas, reformadores, protestantes e católicos da Contra-Reforma. Todos cooperaram na difamação sistemática das mulheres. Um registro histórico significativo desse processo é a vasta literatura que acusa as mulheres de serem irracionais, vaidosas e incapazes de controlar suas línguas. Mas a principal vilã era a esposa desobediente, que junto com a raiva, a bruxa e a prostituta, era o alvo preferido de dramaturgos, escritores populares e moralistas. Na figura 8, que é essa daqui, ó. Tá vendo, né? Vou ler a descrição da imagem, né? Para quem não pode ver. Uma mulher usando uma mordaça de repreensão. Torte da Inglaterra. Então, isso é 1625. E aí, descoberto em conexão com o comércio de carvão. A opressão tirânica desses magistrados, seus privilégios e concessões, vários julgamentos, depoimentos e sentenças obtidas contra eles. Isso está nas notas de manuscritos, né, que foram encontrados. Isso é de domínio público. E aí está escrito assim, 1655. Tá? Era assim. Uma mulher e um homem. E um homem como se estivesse com uma espécie de coleira, segurando essa mulher, usando uma mordaça. Mordaça de repreensão, tá escrito. Mordaça de repreensão. Imagina aí com sua mente. Voltando aqui. Na figura 8, as imagens de uma mulher usando rédeas, repreendendo-a e desfilando pelas ruas. É porque tem que ter também a humilhação pública, né? Também tem que ter humilhação pública. Além da humilhação física, né? Desfilando pelas ruas, capturada adequadamente o ataque à independência das mulheres, incluindo seu discurso. A ilustração é de um livro de 1655 que descreve as punições infligidas às repreendidas por magistrados locais de Newcastle, Inglaterra, do século XVII. Repreensão é o nome, né, tá o nome da foto. Era um termo usado para descrever aqueles que perturbavam a vida social com suas repreensões e broncas. E outros comportamentos supostamente rebeldes. A punição para aqueles que usavam a voz para repreender era usado um freio de metal ou mordaças. E parece tipo um capacete, assim, que envolve a cabeça toda. Não é só na boca não, viu? Vocês viram, né? É na cabeça inteira. Mas pra quem não pode ver, né? Por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô reforçando, tá, gente? Tô subestimando a inteligência de vocês, não. Tá? Tô pensando em quem não pode ver. Então, aí voltando pro texto. A punição para aqueles que usavam a voz para repreender
era utilizado esse freio, né, na cabeça, que era um negócio de metal, ou mordaças, que envolvia, às vezes, só a boca. Um instrumento de tortura que prendia suas cabeças enquanto penetrava e infligia duas bocas. Então, ainda tinha a tortura, né, porque machucava o lábio, a boca. É importante notar, com Silva Federici, que os traficantes de escravos europeus na África usavam um dispositivo muito parecido para subjugar os cativos e reuni-los em seus navios. Portanto, não é exagero afirmar, como ela fez, que as mulheres eram os selvagens da Europa, né? Lembrando que isso aqui é um recorte específico. Enquanto os indígenas das terras colonizadas foram expropriados de seu trabalho, terra e riqueza e proclamados como selvagens e primitivos, as mulheres foram expropriadas pela negação da condição laboral do trabalho que faziam e, ao mesmo tempo, difamadas e repreendidas como emotivas, vaidosas e irracionais. A mudança da natureza do poder político que Foucault diagnosticou com o prático termo biopolítico deve, portanto, ser entendida como a intensificação do controle estatal e da disciplina sobre a vida que ocorreu às custas das mulheres, que foram afastadas de seu papel de especialistas na reprodução da vida, um papel sancionado pela transmissão de conhecimento ao longo de milênios e incontáveis gerações. De fato, o surgimento do sistema estatal é outra condição de fundo para a existência do capitalismo. O Estado é o aparato que pune as recriminações e garante a propriedade privada. Ordena o cumprimento de contratos, arbitra disputas, reprime rebeliões anticapitalistas e mantém a plena fé o crédito da massa monetária que constitui o sangue do capital. Falar de livre mercado é um paradoxo, pois os mercados dependiam de um aparato legal de extrema complexidade, tanto para ser instalado quanto para ser mantido. Um aparelho que conta com o apoio necessário do Estado moderno, ou seja, o domínio sobre o povo que se define em termos territoriais e que se caracterizava pela reivindicação vitoriosa do monopólio da coação legítima. Como Marx e Engels colocam sucintamente, o Estado é a ferramenta pela qual a burguesia aglomerou a população, centralizou os meios de produção e concentrou a propriedade nas mãos de poucos. O funcionamento de uma economia capitalista é, portanto, inseparável do Estado, porque a criação de mercados, o cumprimento de contratos, a reprodução da propriedade privada e a regulação dos mercados de trabalho, ou seja, capitalismo, em suma, implica a existência de uma forma de poder político que retém e impõe o monopólio da coerção legítima, que, por sua vez, depende do uso da força ilegítima, uma vez que, como disse tão brilhantemente Charles Tilly, a criação do Estado surgiu da guerra como um crime organizado. Foi através da instalação do sistema de Estados soberanos que a Europa exportou progressivamente para todo o mundo que surgiram as infraestruturas institucionais necessárias para a acumulação original descrita por Silva Federici e outros teóricos da reprodução social. E é o Estado que também fornece as ferramentas para administrar o moderno sistema colonial de gênero. A primeira seria inconcebível sem a segunda. Em outras palavras, a colonialidade do poder é inseparável de sua intensificação como biopoder, isto é, como o poder de controlar, promover e disciplinar a vida. Como vimos, a colonialidade de gênero tem dois lados, de modo que podemos combinar a análise feminista marxista da acumulação primitiva com a ideia de Maria Lugones de que a colonialidade do poder funciona de forma diferente em diferentes regiões, embora o binarismo do sexo embutido na visão familiar mononuclear do trabalho europeu tenha se generalizado globalmente, justamente com os ideais associados do progresso, modernidade e desenvolvimento, essa força hegemônica opera de forma diferente em diversos contextos, ressignificando antigos estereótipos patriarcais, onde existiam ou importando onde a ginocracia, se não o matriarcado, era a norma. Enquanto as mulheres feministas eram celebradas no Ocidente como anjos submissos do lar, outros desviantes monstruosos e bestiais eram projetados no outro colonial. Grande parte do feminismo ocidental deu uma olhada profunda nas tecnologias de criação sujeitos femininos, mas muitas outras deixam de enfatizar até
que ponto essas criações dependiam da criação espelhada de seus abjetos coloniais. A exposição da mulher barbuda, monstruosa, peluda e bestial, como no caso de Júlia Pastrana, nada mais é do que o lado negativo do sistema de gênero colonial moderno, que produz mulheres submissas, depiladas e bem arrumadas como sendo o lado bom. Assim, feministas inspiradas em Foucault exploraram sistematicamente o papel da medicina, técnicas de beleza e estilos de moda na formação de sujeitos femininos. Sandra Bartley, por exemplo, considerou como práticas baseadas em disciplina, como dieta e regime, condicionamento físico, cria um corpo feminino ideal. Assim como os militantes criam um soldado ideal por meio do treinamento, por meio da regulação abrangente do tamanho do corpo das mulheres, dieta, condicionamento físico, postura, regulação do que é apropriado exibir ou não, penteado, cuidados com a pele, maquiagem. Os corpos das mulheres se tornam os companheiros dóceis e em forma de homens. Vejamos quantas dessas tecnologias do eu usam a infantilização para produzir feminilidade. Os produtos de cuidado com a pele garantem que as mulheres pareçam para sempre jovens. A disciplina ou remoção completa dos pelos dos locais onde aparecem desde a puberdade, axila, perna, região pubiana, garante que os corpos das mulheres se assemelhem aos das meninas pré-púberes. E os penteados e técnicas de coloração eliminarem qualquer sinais de envelhecimento para aparecerem em uma cabeça bem cuidada. Embora a juventude seja um bem precioso em todo o aspecto do gênero, não há dúvida de que, pelo menos no Ocidente, há uma associação sistemática entre feminilidade e a remoção literal e completa de sinais de envelhecimento, como rugas e cabelos grisalhos. Um homem parece ainda mais masculino quando seu cabelo fica grisalho, mas uma mulher se torna menos feminina se não pintar ou depilar. A recusa em cumprir faz confrontar um poderoso sistema de sanções sociais que vão desde ser condenada como sexualmente indesejável e a consequente perda de capital sexual, até ser descrita como desviante ou antissocial, com o risco de perder todo o capital humano. De fato, especialmente hoje em dia, ter mãos com manicure bem feita e certo penteado pode melhorar a sua carreira. O medo de perder o patrocínio masculino ajuda a explicar por que o patriarcado ainda persiste e é tão resiliente apesar das múltiplas ondas de luta feminista. Escuta. O medo de perder o patrocínio masculino ajuda a explicar por que o patriarcado ainda persiste e é tão resiliente, apesar das múltiplas ondas de luta feminista. Claramente, essas técnicas, muitas vezes exigindo procedimentos de remoção de pelos extremamente dolorosos, regimes e dietas extenuantes, cirurgias invasivas e tratamentos de beleza caro, são muitas vezes abraçadas com ambivalência, mas ainda são percebidos como um mal necessário para ser bonito ou bonita. Na frase reveladora de Sandra Bartley, é amplamente aceito que para ser bonita é preciso sofrer um pouco. E poucos se perguntam por que concordamos em associar a beleza feminina ao sofrimento. As mulheres abraçam o sofrimento em nome da beleza e até se sentem libertadas por suas exigências. Isso porque dentro de um mundo patriarcal que apresenta sistematicamente a mulher como segundo sexo, ao se transformarem em sujeitos femininos, as mulheres garantem a si mesmas a patronagem masculina e, portanto, todo o capital humano lhes seria negado. Além do prazer de cumprir as normas de gênero e, assim, reproduzir o esperado binarismo feminino-fêmea e masculino-macho, há o consolo adicional de não transgredi-las, evitando assim o estigma social associado àquelas que interrompem o moderno sistema de gênero colonial. Apesar de seu potencial emancipatório ocidental, a psicanálise também funcionava, muitas vezes, como uma tecnologia do eu, destinada a produzir sujeitos femininos complacentes. As feministas exploraram sistematicamente o modo como a psicanálise freudiana, por exemplo,
muitas vezes reproduzia um discurso falocêntrico. Com certeza. Que reduzia a feminilidade à falta, transformando assim as mulheres nesse sexo que não é um, para usar a expressão de Lucy Iragai, um sexo que não é um, tá sempre incompleto, sabe? Já em 1892, Freud especulou que o elemento essencialmente reprimido é sempre o feminino, mas não abordou até que ponto sua própria teoria e prática ajudaram a perpetrar essa repressão. De seus escritos sobre sexualidade feminina a textos sobre religião e cultura, Freud opera uma espécie de reduto ad femmine, onde tudo gira em torno da figura do pai, enquanto a da mãe é quase sempre marginalizada. Toda a teoria freudiana da libido reflete esse viés. Evidente também na sua incapacidade de explicar a sexualidade feminina sem recorrer à sexualidade masculina como critério de avaliação de sexualidade enquanto tal e do desenvolvimento da libido em geral. Além da biografia de Freud, isso certamente reflete o patriarcado da época, que a teoria freudiana incorpora também. Embora as feministas psicanalistas tenham criticado a economia simbólica falocrática da psicanálise e desde seu início tenham embarcado com sucesso na busca do significante perdido, a disciplina como um todo continuou a transmitir uma visão hétero e cisnormativa da sexualidade, que representava a homo e a transexualidade como patologias até muito recentemente. Daí, como defendeu Patrícia Gerovic, a convocação para que a psicanálise se submeta a uma mudança de sexo e reveja a forma como reproduziu sistematicamente o binarismo de gênero e a patologização das sexualidades que se desviam do padrão. Junto com a mudança sexual, no entanto, a psicanálise também precisa passar por uma mudança racial, se quiser concretizar sua promessa emancipatória da análise das estruturas psíquicas de dominação. A maioria das ferramentas conceituais refletem não apenas a tendência falocêntrica de reduzir as mulheres à falta, segundo Irigaray, mas também a propensão eurocêntrica de apresentar os complexos oriundos da família nuclear europeia como universais, projetando-os como padrão para o desenvolvimento mental normal. Exemplo disso é o conceito do complexo de Édipo, gerado pelo tabu do incesto, que está intrinsecamente ligado à estrutura familiar ocidental e à organização econômico-libidinal dos laços familiares que esta pressupõe. Tanto que, como vimos, não se pode registrar de forma sistemática fora do Ocidente. Parafraseando Frantz Fanon, psicanalistas como Freud e Jung podem pensar que encontraram a chave para desvendar os traumas da infância, alcançando assim as profundezas da infância da humanidade, mas podem ter chegado apenas à infância dos europeus. Ai, Frantz Fanon maravilhoso. Em 1930, John Carl Furgel, psicanalista britânico e tradutor das obras de Freud, publicou um livro sobre a psicologia do vestuário, mesclando a psicanálise freudiana com a história da moda. Ele usou ferramentas psicanalísticas para identificar uma das mudanças mais extraordinárias na história da moda humana, destinada a ter consequências de longo alcance e duradouras. No final do século XVIII, ele escreveu, escuta, os homens renunciaram ao direito de todas as formas de ornamentos mais brilhantes, mais alegres, mais elaboradas e mais variadas, deixando seu uso inteiramente para as mulheres e fazendo de sua própria alfaiataria a mais austera e ascética das artes. De uma perspectiva indumentária, isto é, referindo-se à história da vestimenta, podemos chamar esse evento de a grande renúncia masculina. O homem abandonou suas pretensões de ser considerado belo para, a partir de então, ter o único objetivo de ser útil, enquanto as roupas ainda fossem importantes para ele. Seu melhor esforço só poderia ser vestir-se adequadamente, não de maneira elegante ou elaborada. Os homens, após tamanha transformação na época, escolheriam suas roupas apenas para se vestirem adequadamente ou apropriadamente, não para chamar atenção para seus corpos e demonstrar seu exibicionismo.
Flugel atribui as causas de uma mudança de tais dimensões à Revolução Industrial e ao surgimento de ideais industriais e comerciais que conquistaram uma classe após a outra, até serem aceitos até pelos aristocratas dos países mais progressistas. E depois de todas as elites do mundo inteiro, de uma mudança desencadeada na Europa Ocidental, o terno de duas peças tornou-se o significante de uma masculinidade global, que expressava uma visão moderna e progressista. Segundo John Carl, democratização do vestuário refletia ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Só entre os homens, né? Vamos lembrar. Liberté, égalité, fraternité. Nascida da Revolução Francesa, e uniformidade no vestuário deu um impulso poderoso, invisível à doutrina da Irmandade dos Homens. Agora que todos usavam o mesmo terno escuro de duas peças, com o mesmo estilo de gravata, homens de diferentes classes sociais podiam sentir que pertenciam à mesma classe. Além disso, observou Flugel, isso só poderia ser alcançado por uma maior uniformidade no vestir, uma uniformidade alcançada pela abolição das distinções que antes dividiam os ricos e como essas distinções consistiam em grande parte na maior elaboração e custo de vestuários aristocráticos em comparação com os da classe mais baixa, a mudança em questão envolveu ao mesmo tempo uma maior simplificação do vestuário em virtude de uma aproximação geral a padrões mais plebeus que estavam ao alcance de todos. Assim, enquanto os homens europeus de classe alta se entregaram durante séculos à exibição das mais extravagantes perucas, rendas e excentricidades de roupas, dentro de um século, todos esses babados desapareceram e um verdadeiro exército de corpos ostentando o mesmo traje sóbrio começou a povoar salões, ruas, teatros, escolas públicas e espaço público. A questão, então, é por que os homens europeus embarcaram nessa renúncia que implica, entre outras coisas, reprimir ou, pelo menos, transformar a tendência exibicionista a que as classes altas europeias haviam se entregado por tanto tempo. A resposta de Joe Carl é múltipla e, no entanto, singularmente sexista e eurocêntrica, como veremos. Em primeiro lugar, os homens que sofreram a grande renúncia masculina não são homens como categoria universal, mas, pelo menos inicialmente, homens na Europa Ocidental. Por isso, o fato de esse traje ter se tornado hegemônico em todo o mundo como significante de masculinidade e modernidade merece em si mesmo um exame múltiplo, merece em si mesmo um exame muito mais detalhado do que aquele que lhe foi concedido. Em segundo lugar, Flugel associa essa transformação a uma compreensão naturalizada da diferença sexual, que vê as mulheres como intrinsecamente mais exibicionistas na medida em que são mais narcisistas e propensas à rivalidade sexual, pois tem menos interesse na vida social, sem perceber o quanto essa teoria é importante para um aparato falológico freudiano, que retrata sistematicamente as mulheres como marcadas pela carência e pelo consequente impulso de encher de condecorações sua suposta castração. Minha nossa. De fato, Flugel afirma que por meio da grande renúncia masculina, os homens ganharam um renovado senso de fraternidade, pois usar o mesmo estilo geral de roupa produzia um senso de comunidade. No entanto, ele também observou que isso produziu um maior senso de distinção daqueles que não passaram por essa renúncia, e assim a grande renúncia masculina tornou-se o principal significante da diferença sexual. Enquanto as roupas masculinas modernas são repletas de características que simbolizam sua devoção por poder, autocontrole e outros atributos fálicos, sendo a gravata o exemplo mais óbvio. As roupas femininas diferentes e muito mais elaboradas, segundo Flugel, respondem melhor ao seu narcisismo inato, sua natureza invejosa, falando das mulheres, viu, gente? Natureza invejosa. E o impulso para a competição sexual, da qual rendas, cores vivas e adornos excessivos estariam em sintonia. Embora a abordagem de Flugel seja marcada por falocentrismo e falofilia,
que convertem problematicamente uma configuração pulsional historicamente contextualizada em uma diferença sexual naturalizada, sua análise permanece inestimável como documento histórico da formação do sistema de gênero colonial moderno e como ferramenta para sua análise principal, se combinado com uma atitude feminista decolonial e desimperialista. Hoje, 2 séculos depois, ainda são visíveis os efeitos da grande renúncia masculina, tanto como significante do binarismo de gênero, quanto da relação dialética entre os dois lados do sistema de gênero colonial moderno. De fato, continua sendo verdade que a roupa masculina tende a reproduzir esses mesmos valores de utilidade e simplicidade e uniformidade muito maior, enquanto a feminilidade está associada a uma liberação muito maior de impulsos exibicionistas e a uma proliferação de ornamentos. Além disso, continua sendo verdade que, como observou o psicanalista britânico, o binário de gênero funciona no nível psicológico por meio de uma transformação dos desejos exibicionistas dos homens em escopofilia ativa, do prazer passivo de ser visto ao prazer ativo de ver. Os mesmos homens que abraçam alegremente a grande renúncia masculina sentirão geralmente um desejo maior de contemplar o exibicionismo indumentário das mulheres e terão um orgulho particular de aparecer como uma mulher bem vestida, já que ela satisfaz tanto o desejo de ver como, por meio de identificação, proporciona uma satisfação indireta de seu exibicionismo reprimido. Portanto, apesar das enormes mudanças da sociedade, continua sendo verdade que, embora a moda feminina tenha mudado muito e rapidamente, a moda masculina permaneceu muito mais estável, especialmente no que diz respeito ao vestuário, significando uma certa posição dentro do sistema de gênero colonial moderno. A grande renúncia masculina tornou-se um significante de binarismo de gênero na medida em que se tornou significante da etnoclasse, do homem burguês. Vestir traje sóbrio e gravata tornou-se um significante de pertencimento a uma determinada etnoclasse global, e é por isso que de Calcutá a Saigon, de Londres a Nairobi, do Rio a Tóquio, empresários, políticos, banqueiros e educadores podem ser unificados sob a mesma ordem visual de indumentária. Adotar as roupas que significam essa renúncia tornou-se também um significante de branquitude, não no sentido de blancura biológica, mas de branquitude ética e civilizacional. Em outras palavras, o terno tornou-se símbolo de internalização de um certo espírito capitalista que valoriza o trabalho assalariado e o consumo de mercadorias, estilo de vida e produtos intelectuais ocidentais. Portanto, podemos ler a grande renúncia masculina como uma tecnologia específica para o eu, interna do sistema de gênero colonial, moderno e particularmente poderosa por ser tanto global quanto imaginária. Ao olharmos para os políticos mundiais reunidos nas Nações Unidas, percebemos a irmandade dos homens ocidentalizados, unidos pelo mesmo terno e símbolo fálico gravata, distinguindo-se, assim, tanto das mulheres que supostamente usam cores diferentes e adornos mais elaborados para cobrir sua castração, quanto daqueles homens que usam roupas tradicionais, significando assim sua posição de ordem imaginal da branquitude, para se ter uma ideia de impacto imaginário dessa renúncia na organização inconsciente do desejo. Compararemos 2 imagens abaixo. Mostro já a imagem, tá? Deixa eu terminar aqui o parágrafo. A figura 8.2 mostra que é esse homem aqui, o bonito. Ia cantar uma música, mas ele não merece, não. Essa figura mostra um retrato de Luís XIV, exibindo tanto o poder da sua monarquia quanto a moda masculina francesa antes da renúncia. Observe a abundância de enfeites e todos os tipos de cores de renda, peruca, pele, penas, para citar apenas alguns acessórios. E a ênfase explícita do corpo, com a perna de rei em destaque, sustentados por saltos altos e com uma leve inclinação que acentua a postura e projeta todo o corpo para frente.
O poder e a autoridade são exibidos através do exibicionismo físico das roupas. Compare essa demonstração de autoridade com uma que ocorreu alguns séculos depois de outro momento histórico no mesmo país, né? Então aqui temos Luís XIV, um homem, como ele se vestia naquela época lá. Tá? 1701 a 1702. O Palácio de Versalhes. Essa pintura. Essa figura foi feita, né? Então, vamos ver a outra figura. Esses homens aqui. Tá meio, né? Mas dá pra ver. Estão todos iguais. Que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, COP21. Você foi em 2015. Chefes das delegações. Aí deixa eu ler sobre a imagem, né? Mostra políticos de todo o mundo na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2015, que levou à assinatura do Acordo de Paris. Os políticos aqui também são principalmente homens, mas, mais importante, mesmo as poucas mulheres presentes exibem uma uniformidade de vestimenta muito semelhante. Todos estão vestidos com o mesmo traje profissional, preto, cinza escuro ou azul escuro, como soldados do mesmo exército. Um exército de corpos encarnados, encarnando a grande renúncia masculina, lamentando todas as cores e penas, rendas que não podem usar mais. Todos os homens usavam gravata, novamente com exceção das mulheres e daqueles que estão isentos desses códigos de vestimenta obrigatórios, porque podem alegar estar usando suas roupas tradicionais em contraste com seus precursores do século XVII. Esses políticos modernos exibem sua autoridade enquanto lamentam seu exibicionismo, mas também celebram seus status fálico e fraternidade compartilhada. Embora esta seja uma ordem visual, literalmente imposta por códigos de vestimentas oficiais, a regulamentação e organização internacionais influentes e corporações empresariais é também uma ordem imaginal inconscientemente reproduzida por escolhas e estilos individuais. A grande renúncia masculina é um dos mais poderosos catalisadores da reprodução do sistema de gênero colonial moderno, a par de outras tecnologias como técnicas de beleza e cirurgias. Além do exemplo citado da cirurgia ocular, que é realizada principalmente em países asiáticos para fazer os olhos parecerem mais ocidentais, os produtos de cuidados com a pele são outra ferramenta essencial para a produção da branquitude feminina. Com uma análise detalhada da revista feminina transnacional Indonésia, Ayu Sarasvati, por exemplo, mostrou como certos produtos que pretendem fazer as mulheres indonésias parecerem mais ocidentais alimentam e reproduzem o desejo de pertencer a uma branquitude cosmopolita. São tecnologias do eu, que nos convidam a perceber a beleza enquanto sentimos a raça. O modo capitalista de reprodução é, portanto, inseparável de uma divisão entre trabalho produtivo e reprodutivo, e da consequente produção de corpos, desejos e imagens daqueles que realizam o primeiro, porque teoricamente estão predispostos a ele por natureza, e daqueles que realizam o segundo, também por uma suposta predisposição natural, embora essa divisão de trabalho tenha estado no centro da teorização feminista ocidental por muito tempo. Os teóricos muitas vezes ignoravam como a produção de um lado do sistema de gênero colonial moderno ainda de mãos dadas com o outro lado. Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a produção imaginária da mística feminina do anjo do lar, devoto, casto e submisso, era frequentemente acompanhada pela representação de mulheres de ascendência africana como Jezebel, matriarcas, castradoras e mamães. Spires analisou a gramática americana do bebê da mamãe, talvez do papai, mostrando como, em uma sociedade caracterizada por valores patriarcais e uma linha de descendência patrilinear, os afro-americanos eram muitas vezes retratados como atrasados e ineptos, por serem vistos como presos em uma estrutura familiar matriarcal. De acordo com o relatório Moynihan, de 1965, analisado por Hortense, em essência, a comunidade negra foi forçada a uma estrutura matriarcal que, sendo tão desalinhada com o resto da sociedade americana,
retarda seriamente o progresso dos grupos negros e impõe um fardo esmagador aos homens negros e, consequentemente, também um grande número de mulheres negras. Essa fantasia racializada, os problemas da comunidade negra, portanto, residiram em última instância no fato de que a família negra não tem pai e que a ausência do seu nome, de sua lei e de sua função simbólica determinam a chocante ausência da agência da comunidade negra. Isso, por sua vez, explicaria por que seus filhos apresentam desempenho inferior em testes padronizados, matrículas escolares e na vida em geral. Com uma impressionante variedade de ferramentas de análise histórica e psicanalística, Spears mostra como uma gramática americana tão difundida tem suas raízes naquele evento extraordinário e no efeito duradouro do comércio de escravos no Atlântico. Não só o corpo cativo e privado de gênero, mas os laços familiares são cortados porque nem pai nem mãe podem reivindicar seu filho, e nenhum filho pode reivindicar seus pais. Desde que os primeiros navios negreiros chegaram ao território do que viria a ser Estados Unidos hoje, os escravos negros arrastaram consigo a desapropriação material e simbólica dos laços de gênero e familiares que ainda repercutem 500 anos depois, na gramática americana, na ausência da lei paterna. Essa gramática, baseada na oposição entre o corpo negro escravizado e degenerado e o binarismo de gênero branco, entre o mundo patriarcal que opera sobre o nome do pai e o matriarcado castrador que opera sobre o nome da mãe, é a gramática do sistema de gênero colonial moderno operando nos Estados Unidos. Do ponto de vista histórico, é uma gramática baseada em um erro de nomenclatura fatal, porque atribui um valor matriarcal inadequado e porque é falsa. Primeiro, porque a escrava não tinha o direito de reivindicar seu filho. Segundo, porque a maternidade não é percebida como uma linha legítima de herança cultural no contexto social atual. Em suma, como Hortense Spears colocou, na realidade, esse texto cultural diferenciado reconfigura em um discurso historicamente determinado potencialidades representacionais para os afro-americanos. Primeiro, a maternidade como rito de sangue feminino é negada, ao mesmo tempo que se torna o termo fundacional de um ato humano e social. Segundo, é acionada uma dupla paternidade composta pelo nome banido e pelo corpo exilado do pai africano e pela presença paródica do pai captor. Nesse jogo de paradoxos, apenas a mulher está presente em carne e osso, como a mãe e mãe despossuída. Essa problematização de gênero a elimina, a meu ver, da simbologia tradicional do gênero feminino e cabe a nós encontrar um lugar para esse sujeito social diferenciado. Ao fazê-lo, não estamos tão interessados em ingressar nas fileiras da feminilidade de gênero, mas em ganhar terreno para a insurgência como sujeito social feminino. Uma insurgência que, acrescenta Spears, deve começar por abraçar a monstruosidade de uma mulher com o poder de nomear. Encontrar esse terreno insurgente implica, como vimos, em desmantelar o modo de reprodução capitalista e ir além da lógica da exploração em que se baseia. Este modo de reprodução surgiu há 500 anos, quando, graças à ascensão do capitalismo como sistema global, tornou-se possível externalizar ou exteriorizar aqueles que os novos patriarcas podiam explorar, os colonizados como selvagens, as mulheres como bruxas e natureza como exterioridade da relação à cultura, à sociedade. É por isso que colonização e anjo do lar tiveram de andar de mãos dadas, fundindo-se com a redução do mundo não humano à mera natureza e à submissão do capital. É porque o modo de produção capitalista se baseia na externalização de seus custos em pelo menos 3 direções: raça, gênero e natureza. Que não se pode aspirar a um capitalismo tão racializado, a um capitalismo feminista ou menos ainda a um capitalismo verde. Os privilégios dos exploradores nunca podem se tornar privilégios de todos. Se a riqueza dos centros do sistema capitalista global é baseada na exploração de suas periferias, então as periferias não podem alcançar a riqueza a menos que também criem suas próprias periferias exploráveis. Da mesma forma, se a emancipação dos homens
em relação ao trabalho social reprodutivo se baseia na subordinação das mulheres, então as mulheres não podem alcançar a igualdade com os homens. Por isso, implicaria no direito de explorar os outros. Quando isso acontece, é porque algumas mulheres privilegiadas se tornam exploradoras dos menos afortunados, que devem arcar com o duplo fardo do trabalho feminino. É por isso que, como escreveu Maria Miles, abre aspas, uma estratégia feminista de libertação não pode deixar de visar a abolição total de todas as relações de progresso retrógrado. Isso significa que deve visar o fim de toda a exploração das mulheres pelos homens, da natureza pelos homens, das colônias pelos colonizadores, de uma classe por outra. Enquanto a exploração de um deles for a condição prévia para o avanço, desenvolvimento, evolução, progresso, humanização, etc., de um setor da população, o feminismo não pode falar de libertação ou socialismo. Enquanto acontecer isso, vai ser só blá blá blá. Consequentemente, o feminismo não significa que as mulheres devam ocupar a posição de poder desfrutada por alguns homens, o que é impossível sem criar outras formas de exploração. O feminismo não pode ser alcançado através da obtenção de igual privilégio, mas também da abolição de todos esses privilégios e da construção de uma sociedade não hierárquica ou exploradora, onde nenhuma elite vive dominando outras e onde todos podem ser igualmente livres. Em outras palavras, o feminismo só pode alcançar seu objetivo de libertação das mulheres ao tornar-se anarca-feminismo. Então, fechei para vocês o capítulo 8, deu certo. Estamos quase chegando no fim, gente. Mas vamos lá, ainda não chegamos. Isso, gente. Obrigada por me ouvir, obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. E até a próxima. Tchau!